Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Papo Tech aqui da Maita, com meu amigo Baião aqui dessa vez. Obrigado, Baião, pela disponibilidade. E Eu que agradeço aí o convite mais uma vez aí. Vamos trocar bastante ideia aí, Gus. gostou do estúdio novo? Coisa linda. Ficou bonito, hein? O Caio e o PH estão com bastante dinheiro pra gastar mesmo. Pois Eu é, gosto de ver a assim. estrutura tá ficando profissional É agora. isso. Vamos ver se os convidados ajudam agora, né? É. Pois é, vamos ver se agora a gente fica mais bonito também, né, Gus? Tá bom. Baião, obrigado de novo pela disponibilidade. Tamo junto, querido. A ideia é a gente falar de inovação, né? Um pouco no nosso contexto também de vida e Uhum. tudo mais. E antes da gente falar de inovação, eu queria saber um pouco de você. É, Se você puder resumir para a gente um pouco do seu histórico profissional e como é que a gente foi chegar agora nessa questão mais Uhum. técnica executiva e de inovação. Tranquilo. Não sei se todo mundo sabe, meu nome é Marcos Baião, né? Sim. E eu tenho 42 anos de idade, por mais que eu pareça mais novo, né? Sou pai de 3 meninos e casado há mais ou menos 20 e poucos anos. E entrei em tecnologia meio por acaso, porque na realidade, com 16 anos de idade, eu quis sair de casa. Sou o filho mais novo de uma família de quatro, nós somos 4 irmãos, eu sou o filho mais novo. E eu, com 16 anos, decidi sair de casa e tinha que estudar fora, coisa e tal. E eu morava na época em Três Rios e a cidade mais perto que tinha era Juiz de Fora. Então eu procurei um curso técnico na época e eu queria estudar, na época, por influência do meu pai e do meu irmão, que ia fazer um curso técnico de mecânica. E quando eu chego para fazer a matrícula, chegou eu e minha irmã, na época minha irmã mais velha, aí na hora que a gente chegou para fazer a matrícula, a mulher virou para mim e falou, não sei se ela ficou com pena de mim, porque era muito novo, tinha 16 anos, ela virou e falou, não, eu acho que você não vai se adaptar muito ao curso, não. Eu falei, não, mas eu quero fazer, pô, vim pensando nisso, dei uma estudadinha, é isso que eu quero fazer. E, e por que que você está sugerindo que eu não faça o curso? Ela falou assim, não, sabe por quê? Porque esse curso de mecânica, ele é à noite. E normalmente o pessoal que frequenta é uma galera já mais velha, que já está numa outra vibe, numa outra época, talvez vai te amadurecer muito você conviver com essa turma que está na faixa de 23, 24 anos, não sei se seria legal para você. Aí eu e minha irmã refletimos e falou assim, tá, tudo bem, e o que que você sugere? Então eu vou fazer o curso de mecânica de manhã. Falou assim, então esse é o problema, nós não temos mecânica de manhã. Eu falei, mas qual curso que tem? Ela, contabilidade e informática. Aí eu falei, putz, então tá resolvido, vou fazer contabilidade. Aí a minha irmã falou assim, não, mas tecnologia, informática tá na moda. Faz informática. A mulher virou e falou assim, eu se fosse você, inclusive vou te matricular aqui em informática mesmo, porque contabilidade, acho que não é muito a sua cara não. Então o pessoal que faz teste vocacional aí, o meu teste vocacional foi by recepcionista do curso. Pois é, Ela que, um evento fortuito na é, recepção na do recepção curso. do curso técnico. E aí me matriculou, e eu também fui um cara, assim, e eu acredito que a tecnologia para mim foi perfeita nesse sentido, porque é muito desafiador, você também da área técnica, e eu sempre fui motivado, eu ganhava aqueles trenzinhos ferrorama, desmontava aquilo, montava. Então, para mim, tecnologia caiu como uma luva. E por que eu fiz essa introdução inteira? Para chegar no ponto da inovação. Então, aí eu entro na área de tecnologia, com 16 anos, e dali eu profissionalmente começo 1 ano e meio depois fazendo estágio, com 17 anos, e 16 para 17 anos ali, e depois não parei mais. Então, eu caí como dev, vou falar brevemente, não vou falar das empresas, e caminhei na parte de dev, comecei lá no Cobolzão, depois do Cobol fui pro VB6, do VB6 todas as tecnologias que surgiram a partir dali, todas elas eu naveguei um pouco, desde o Web Service, ASP clássico, vi o nascimento do SOA e depois do SOAP, e aí tudo que hoje existe de microserviço, tive a oportunidade de participar. Mas, e a minha carreira também tive alguns pontos peculiares, que muita coisa é fruto meio que do acaso. Eu com 20 e poucos anos, eu tive uma oportunidade muito visto pelos outros, né, de fazer uma transição de carreira, digamos assim, que eu era muito de escovar bit, era muito de ficar no código, Programar, coisa e tal, codar, né? programação total. E ali, num dado momento, eu percebi que eu tinha certas skills, certas capacidades, vamos falar assim, especialmente com pessoas. Eu costumava sempre puxar outras pessoas, liderar naturalmente as pessoas, né? E ali eu tive a oportunidade, na época eu estava, fui fazer uma entrevista de emprego para dev. Fiz a entrevista com um rapaz na época.
Aí passou 2 semanas, ele vira para mim e falou assim, cara, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar. A boa, a ruim é que você não passou como deve, etc e tal. Eu falei, putz, mas eu achei que eu tinha ido bem na prova. Ele falou assim, não, você foi até bem na prova, mas é porque a gente percebeu em você um viés de gestão. E ali eu começo a navegar um pouco na escovação de bit e potencializar bem essa parte de gestão, de navegar por esse mar de gestão. Então, eu estava sempre com o pé no tech e sempre formando time, montando os times, seguindo com os times. E, principalmente, Gus, assim, a minha carreira eu sempre tive uma inquietude de sempre me provocar, sempre me reciclar e, automaticamente, inovação foi entrando na minha vida a partir dali. Né? E hoje, digamos assim, não é o meu core diário, né? Porque a gente, quando assume posições de diretoria, você se preocupa com outras coisas, mas é o meu grande encantamento, é a inovação. Legal. E dentro do contexto de tecnologia, tem gente que pensa que inovação é muito ter ideias mirabolantes e sair codando, criar uma startup. Como é que as empresas podem iniciar no contexto de inovação e o profissional, como é que ele se encaixa nisso? Essa sua pergunta é interessante, que as pessoas confundem inovação com invenção. Ou com genialidade, ou com Ou grandes com eurecas, né? invenção. E não é. São coisas completamente diferentes, né? Tudo bem que algumas invenções partem de processos de inovação, mas a grande maioria não. A grande maioria... E para dar um exemplo também, as pessoas costumam ver sempre inovação num termo muito grande, né? Sempre com um olhar muito inalcançável, uma posição muito difícil de alcançar. E não. Inovação, ela é tudo que gera valor. Quando eu falo valor, não é só receita, não. Suponhamos que você tem um almoxarifado, tudo bem? E dentro desse almoxarifado, você tem um processo que você leva 15 minutos, por exemplo. Se você tiver uma ideia, inovar aquele processo e que você fizer a separação em 5 minutos ou o acondicionamento daquele estoque de almoxarifado, você está inovando. Então, o que você está gerando? Você está trazendo ganhos operacionais. Você está trazendo ganho de performance para o seu dia a dia. Isso também é inovação. De uma área que não é na ponta de lança de Exato. tecnologia, mas está trazendo economia e Exato. tudo mais. E um outro ponto que as empresas também confundem muito, negócio, acham que inovação é fim. Não. Inovação nas organizações ele tem que ser meio. Ele tem que ser justamente esse fermentinho para quando vira uma cultura, né? Para trazer essas mudanças do ponto de vista de melhorias contínuas de produto, no processo de melhoria de processos e até de construção de tecnologias disruptivas. E inovação é muito importante a gente sempre lembrar, existem 2 tipos. A inovação disruptiva, que é aquela inovação que você propõe uma modificação e ela transforma o mercado, e a incremental, por exemplo, que é uma mudança que você vem fazendo ela fatiada. E eu gosto muito de usar um exemplo, Gus, e eu acho que quem está nos assistindo aí também vai se identificar, que separa essas 2 inovações. Vamos pegar o Uber, por exemplo. O Uber surge ali em 2005, não é? Lá fora, no Brasil, ele chega um pouco depois, então ele foi extremamente inovador. Por quê? Ele cria uma ponte que liga a oferta de pessoas a ser transportada com uma oferta de quem tinha um veículo, entre aspas, que poderia transportar com tarifas e serviços mais atraentes. Não vou entrar no mérito de questão de comparação com o táxi, porque não é esse o ponto. Então, isso é uma inovação disruptiva, certo? E tem uma outra inovação, que essa inovação é muito interessante, eu acho que todo mundo já deve ter feito essa pergunta, especialmente a galera mais antiga, como você, Noelle, o Caio e o PH, que são mais antigos aí. Sim. Vocês já perceberam que antigamente a gente pegava um táxi, no final da corrida, você tinha que ir sacar o dinheiro e pagar, certo? Isso. Hoje, eu acredito que boa parte que nos assiste em algum momento, que está acostumado a pegar Uber, 99 táxis, etc e tal, e de repente tem que pegar um táxi. De repente você sai do carro e o cara te grita, ô meu filho, tem que pagar, porque você está tão acostumado de botar o cartão no aplicativo e ele pagar de forma antecipada que você esquece de pagar. Então, isso é um exemplo, citando o próprio Uber, das 2 inovações. A inovação disruptiva e uma inovação, digamos assim, incremental de processo. Então, o que aconteceu ali? Criou-se uma cultura do pagamento, do pré-pagamento, antes da corrida. E isso é um processo de inovação de processo que veio posterior ou a reboque de uma inovação disruptiva. Não sei se com esse case aí eu consegui responder a sua pergunta com relação claro. E como é que funciona a colaboração na inovação? Além das iniciativas individuais de empresas, do intraempreendedorismo, do exemplo do almoxarifado que você deu,
como é que as empresas podem se conectar com o governo, com instituições, com a Uhum. academia para inovar? Então, são 2 pontos, né. Eu sempre costumo dizer de inovação que antes, quando a gente você pode falar em inovação nas empresas, a gente pode, fazer books e livros e manifestos de inovação dentro da empresa, mas o princípio de inovar, ele não nasce da noite para o dia. Não basta ter uma mente inovadora e criativa. Inovação dentro das organizações, ela parte de uma premissa de cultura, tá? Então, eu vou falar a sua pergunta responder porta para dentro e porta para fora. Porta para dentro, antes de se falar em cultura de inovação, a empresa tem que ter uma cultura. E quando eu falo cultura, primeiro, um leve permissionamento, ou no mínimo um leve permissionamento de iniciativas e permissionamento do erro, tá? Então não adianta você ter uma empresa que quer ter uma cultura inovadora onde o erro não é permitido, onde o erro toda hora é censurado, os colaboradores são cerceados a possibilidade de tentar. Lógico que a gente sabe que errar toda hora é complicado e que o orçamento estoura, mas a gente tem que também trazer conceitos ágeis e uma cultura de inovação, uma cultura ágil da forma de pensar, que aí entra um pouco no que popularizou com as startups, que é erra pequeno e acerta rápido. Isso mistura agilidade com lean thinking Exato. e inovação, né? Isso, eu não quero nem me atentar a framework, Tá. mas é um pouco do mindset. Então, por que O que eu estou mindset, dizendo tudo perfeito. isso? A visão executiva, É né? uma visão executiva da forma como se trata e se evolui para ter uma cultura. Eu não estou nem falando de inovação ainda. E Então, a cultura é interessante porque parte por ser percebido, né, assim, da Exato. pessoa. Então, a cultura de inovação sabe que eu posso dar uma ideia que pode ser que não traga um resultado imediato, pode até falhar, Exato. né? E aí entra um outro ponto. Então, a partir do momento que você tem a cultura, que os colaboradores entendem o propósito da empresa, entendem e compreendem como que vão trabalhar, como que a empresa é o DNA da empresa e tem esse ambiente aberto para tentar, aí automaticamente você começa a criar iniciativas do intraempreendedorismo, você cria, por exemplo, modelos de lab interno que vão fomentar projetos internos desse intraempreendedorismo e também uma cultura para que isso se enraize dentro de toda a área operacional da empresa. Uma empresa, ela só pode se dizer inovadora, Gus, quando você andar por ela e perceber que o diretor tem uma visão de inovação parecida com o cara que é o atendente, com o recepcionista, com o mais alto executivo e com a alta gestão, média gestão e lá no cara do cafezinho. Então você percebe que uma empresa realmente ela tem uma cultura inovadora porque o ambiente foi criado a partir de uma cultura de pessoas que colaboram, que constroem em cima de um propósito. E a partir dali você cria métricas para desenvolver a sua cultura inovadora organizacional. Porta para fora, Isso que a gente falou foi o porta para dentro, né? porta para dentro. Isso. Dentro da empresa. Isso. E quando a gente fala porta para fora, o que é importante? Isso eu gosto muito de dar um exemplo, assim, sempre quando eu converso com muitas empresas. Vamos supor você ter uma empresa, um e-commerce. Para dar um exemplo, não vou citar nome, não. Qual que é o modelo fim desse e-commerce? Por mais que ele tenha tecnologia no meio, não é vender, não é varejo, não é prestar serviço naquele sentido. Então, por mais que você tenha uma cultura, por mais que você construa essa cultura de inovação, ela vai ser sempre limitada, porque o viés daquele cara daquela empresa é comércio e curva de estoque, curva BC, é o dia a dia dele, é isso, tá? Tá claro. Rentabilidade, etc e tal. Então, o que é importante, por exemplo, em empresas como a Maita? A Maita, ela tem dentro de casa, qual que é o nosso core? O nosso fim é tecnologia, correto? Então, a gente tem, por ter a nossa cultura já enraizada e hoje a gente ter uma cultura de inovação que já está dentro de casa transparente, a gente começa já a trabalhar para fora, então nasce o Maita Lab com o seu hub de conexões. Então, o que a gente faz? Qual a iniciativa que é interessante? Normalmente, esse cliente de e-commerce, ele não tem tanta permissividade para errar, concorda? Dentro das políticas Claro. que ele tem. Então, como é que a gente entra agregando valor também para essas empresas? A gente entra com o nosso lab, coloca à disposição das empresas para que a gente consiga validar hipóteses, tentar e aproximar uma demanda. Por exemplo, suponhamos que esse cliente de e-commerce quer trazer um ganho com relação a checkout inteligente. Perfeito. Mas para ele mobilizar isso dentro dos legados que ele tem, dos times internos que ele tem, é um custo muito grande. Não só de pessoas, mas também de investimento. Então, a Maita entra aí.
Quando eu falo a Maita, como a gente trabalha a cultura porta para fora, a gente coloca à disposição todos os nossos profissionais, entendem a demanda do cliente e nós fazemos essas validações de hipóteses e construções em conjuntos. Então, esse é um ponto importante. Uma empresa, quando tem a cultura de inovação porta para dentro completa, ela consegue abrir as portas e se conectar com o mercado externo e fornecer o que há de melhor. Concorda que o e-commerce vai ter uma visão de inovação que foca na resolução de um problema e um ganho Claro. operacional ou um ganho de eficiência, certo? Uhum. E se a gente conecta isso com nós, que somos uma empresa de tecnologia, então a gente potencializa a inovação do cliente. Então, isso que é muito importante de uma forma geral, tá? E é isso que é inovação aberta? Ou explica para mim o que é a inovação aberta? É isso. É esse ponto de você conseguir construir com parceiros, construir com outras empresas um modelo de trocar. Eu sou bom em tecnologia, você é bom em varejo, você é bom em health, você é bom, sei lá, na área de energia reutilizável. Então, você tendo uma cultura de inovação e você pavimentando isso dentro da sua organização, nós entramos com a parte de tecnologia, porque inovação não é só tecnologia. Pode passar por tecnologia, mas Passa por tecnologia. E aí tem uma característica também que é interessante, que é o seguinte: qual que é um princípio de uma empresa ter um hub porta para fora? Um hub que eu digo de conexões. Por exemplo, a gente pode conectar a Maita ou a empresa de quem nos assiste aí com processos, por exemplo, a instituições de ensino. Por exemplo, faculdades federais, parques tecnológicos que muitas vezes são ligados a universidades federais. E cito alguns, por exemplo, em Recife tem o Porto Digital, a gente tem em Santa Catarina um porto forte, um ponto forte também de intersecção de tecnologia, de inovação. Então, inovação aberta é você estar pronto para conectar a sua organização em outras organizações e trocar, porque ninguém é bom em tudo. Então, você tem que fazer essa troca para trazer isso como ganho para dentro da sua unidade de negócio, e né? tem demandas que são regionais, né? Esses polos tecnológicos, às vezes, estão numa região geográfica focado em área portuária Exato. ou em área de indústria, exportação. Ainda são importantes esses polos físicos, né? E eles vêm também para potencializar o que eles têm na região deles, por exemplo. Você pega, por exemplo, tem um parque tecnológico muito forte em Viçosa que trabalha com agro. Fortíssimo, é um dos mais fortes do Brasil, está aqui no interior de Minas Gerais. Muito pouco divulgado, muito pouco falado, por exemplo. Tá claro. Eu vejo que algumas empresas, assim, na ânsia de querer inovar, mas não saber muito o caminho, criam uma área de inovação ou um lab de inovação, que fala, ó, essas pessoas inovam. E tem algumas que vão por um caminho diferente, onde tem a área de lab como um propulsor de inovação, mas isso pulveriza para a empresa inteira. Como é que você vê isso? Porque eles fazem de trás para frente. Normalmente as empresas eles começam, por exemplo, simplesmente na criação de uma área de inovação sem trabalhar a cultura pregressamente, digamos assim, né? Então não existe, assim, resultado para você florescer, seja em eficiência operacional ou produtos, ou melhoria de produtos ou produtos disruptivos, tem que partir de uma casa pronta, que é a cultura da empresa. Então não adianta simplesmente você criar uma área de inovação, pegar um diretor de inovação caríssimo, montar dentro um prédio à parte, aí sabe que você vai criar um silo. Gera um silo, né? Aquele exemplo do almoxerifado que você deu não aconteceria, né? Não Porque aconteceria. o cara do almoxerifado não Exato, seria premiado ou falar, não, você não é para inovar exato. naquela outra área ali, né? E para isso acontecer, por isso que é muito importante quem é executivo dessas organizações ter a seguinte visão, né? Antes de eu colocar dinheiro em inovação, porque normalmente esse é um risco também de inovação, né? As pessoas colocam dinheiro e não esperam a curva, né? O time daquela inovação se converter, seja em ganho de produção, igual eu te falei, em construção de produtos ou de produtos disruptivos, tá? Então, isso enforca a empresa. Por quê? Porque coloca-se muito dinheiro numa área que não está, digamos assim, enraizada na organização como um todo. E aí vira uma corrida contra o rabo. Assim, a gente não é inovador, mas como é que a gente não é inovador se a gente bota dinheiro, a gente tem uma área de inovação? Porque o trabalho anterior talvez a gente tivesse que botar o dinheiro em inovação primeiro, e sim trabalhar pessoas e cultura, criar um Entendi. ambiente para que depois sim, aí você criar as unidades, áreas, etc e tal. Não é que não possa acontecer, eu já vi casos, tá, ô Gus, deles fazerem esse investimento e ter um diretor de inovação e tecnologia muito forte e ele vem construindo de trás para frente, mas fica hercúleo para esse diretor ou esse gestor que puxa essa iniciativa desse jeito, Tá tá? claro. E na tecnologia a gente esbarra às vezes com
uma queda de braço entre inovação e segurança ou inovação e regulamentação, por exemplo, com o LGPD, por exemplo, que às vezes pode ser um entrave para É. a inovação. Como é que você vê isso? Na realidade, entrave para inovação, Gas, eu costumo classificar alguns pontos, por exemplo, quando você chega numa empresa. Um que você falou é regulamentação, tá? E não é só regulamentação LGPD ou esse tipo de coisa, não. Às vezes você tem compliance da empresa que não permite. Não é nem porta para fora ou algo é institucional. Não Até é. com essa visão de resultado imediato, de que não pode Exato, dar erro e tudo mais, né? exato. E aí não tem essa cultura, então isso é um risco grande, tá? Então eu boto sempre regulamentação, mas também boto compliance. De novo, falando em pessoas, né? Você não ter pessoas preparadas para tocar essa cultura, né? Essa visão de inovação. Custos, se não for muito bem alinhado, costuma atropelar bastante o processo de inovação nas organizações. E, de novo, né? Igual tem uma máxima aí para quem trabalha com engenharia, né? De que um acidente não ocorre por um fator só, né? Ele acontece por soma de vários fatores. E é o caso, inovação quando fracassa, iniciativa de inovação quando fracassa dentro da organização não é por um fator só. Tá claro. E me diga uma coisa, dentro da inovação, a gente falou que sem se ater especificamente a um framework, como é que o executivo pode se preparar para essa questão de enxergar a inovação e colocar a corporação alinhada com o caminho de inovação? Então, existem vários KPIs que você mede, né, o Gus? Por exemplo, você tem que criar KPIs que meçam cultura, porque a cultura é um termômetro muito forte. Como eu dei o exemplo do moço do cafezinho, que tem a visão de intraempreendedora, dele cuida, por exemplo, do uso do copo ou do pó de café para evitar desperdício. Então, você percebe na cultura. Então, você tem como medir isso. E o principal medida, falando executivamente, falando de inovação, se você investe, normalmente indica-se que todas as empresas que têm sucesso, elas investem, se não me engano, de 8 a 10% da sua receita líquida de um exercício anual no outro. E a melhor forma, na minha visão, de você medir, sem fazer porque inovação com microgerenciamento não existe, não Claro. funciona. É você perceber, fazendo uma fotografia do período, se eu investir 8% da minha receita, da minha receita líquida em inovação, e fiz esse investimento de janeiro de 2024 a dezembro de 2024, qual que é a melhor forma? Se eu trabalho com produto, quais foram as evoluções, sejam melhorias ou novas features, que eu produzi? Qual foi o modelo de ascensão profissional que a minha base operacional ascendeu dentro da minha estrutura? Por exemplo, eu tinha um pleno que evoluiu, que se desenvolveu, que atingiu uma plenitude e virou sênior, por exemplo. Então, você não tem como medir especificamente, porque muitas das vezes não você traz o peso em demasia. Mas você tem que olhar o nível de investimento, o que você trouxe de eficiência, por um lado, e de evolução de produtos, se a sua empresa for de produto, ou de oferta de portfólio, se a sua empresa for de serviço. Legal. Me diga uma coisa, Baião, puxando para a tecnologia. Esse ano é o ano da inteligência artificial por conta do ChatGPT no primeiro semestre e tudo mais. Que tendências que você vê em TI para futuro agora, no médio e longo prazo? Você como eu, né, Gus, assim, tem muitos anos de tecnologia, a gente sabe que nunca vem somente, não é aquele gráfico exponencial, né? São ondas, né? Perfeito. Da evolução. Naturalmente, como se popularizou a inteligência artificial, na minha visão, mas eu não tenho números para isso, mas eu sei que a Microsoft, por exemplo, o Google hoje são um dos maiores aportes que eles estão fazendo de investimentos em inovação. Por exemplo, a própria AliExpress, que é uma chinesa, está fazendo muito em computação quântica. Sim. Eu acho que a próxima, vamos botar assim, a próxima onda que vem acima da inteligência, puxado por inteligência artificial, até por causa da capacidade de aprendizado de máquina, inteligência artificial nada mais é do que maciço de dados, aprendizado de máquina, né? Então, para você escalar isso e realmente a tecnologia não estagnar, a primeira que vem à frente, na minha visão, é a computação quântica. Para mim, é o que estoura aí já nas próximas. E a partir da computação quântica, Gus, eu imagino que nós vamos abrir uma outra caixa de Pandora, assim como nós abrimos com a internet lá em 1990, ali, quando a internet surge e abre o que a gente vira a era digital, como é hoje, né?
E um ponto que eu acho que uma tecnologia que eu apostava até que chegasse primeiro do que a inteligência artificial, que é uma coisa que eu pesquiso bastante, é a nanotecnologia, especialmente vinculada a materiais, né? Por exemplo, grafeno e outros materiais que têm alta capacidade de conduzir transistores, né? E nesse contexto, se eu tivesse que citar duas, seria isso. Eu acho que a próxima onda que vem é computação quântica, que vai abrir realmente uma caixa de Pandora em nível de processamento e manipulação de dados, que você que é um cara de dados, você sabe que quando chegar nesse nível de computação, o céu é o limite. E a nanotecnologia eu acho que vai revolucionar a área médica, a área de diagnóstica, a área de metais, engenharia como um todo. Até a gente está falando de carro elétrico agora, e como que, se eu não me engano, o grafeno ou o nióbio Uhum. tem a capacidade de aumentar a vida útil de É baterias, por causa da o tempo de capacidade que eles têm carregamento, né? de ser transistores, né? Tá legal. E eu falo do grafeno com muito entusiasmo, Gus, assim, porque eu sou um estudioso há mais desde 2012, quando eu tive acesso a isso numa ida que eu fui a Manchester. O núcleo do grafeno mundial, a capital do grafeno mundial é Manchester, né? Não de produção, né? Acho que o Não Brasil é um dos não grandes de produção, produtores, não, né? digo de manufatura mesmo, Sim, sim. do processo de usar. E pesquisas. Então eu cheguei a ver coisas maravilhosas. Por exemplo, roupas. As pessoas misturavam no tecido o material grafeno e colocavam na gola um transistorzinho ali, por exemplo, e captava. Por exemplo, sei lá, você está com suor em elevação, estou dando um exemplo, não conheço, mas Tá, você está com mais sal do que deveria no suor, ele consegue capturar por causa da capacidade que ele tem de transformar os materiais, né? legal. Então, eu imagino muito. E quando eu falo nanotecnologia, não é que o grafeno faz parte desse contexto, mas você entendeu? É essa capacidade de microprocessamentos aí. Tá bom. A gente falou agora há pouco do Lab e como é que as empresas podem se conectar nisso. Existe algum passo inicial que as empresas que se veem de um jeito mais inadequado possam fazer? É contratar profissional de inovação? É uma capacitação executiva? É a criação de um lab com alguém que já criou lab no passado? Como é que funcionaria? Se você não tem experiência nenhuma, o primeiro passo é esse: é você trazer uma assessoria, fazer um assessment, medir, fazer um assessment de inovação, entender qual momento que você está. Inovação é maturidade, né? E aí você tem mecanismos que você consegue medir em qual ponto de maturidade você está. E a partir desse processo de maturidade, cada um dos níveis, que são 5, se eu não estou enganado, são 5 níveis de maturidade, em cada um deles você atua, seja com investimentos de uma diretoria, dar um passo atrás, envolver cultura, trazer uma compreensão de qual o contexto de inovação que nós vamos atuar, enfim. Legal. E se por um lado a gente tem um grau de incerteza em qualquer inovação, não sabe se isso vai dar um resultado imediato ou não, também tem incentivos fiscais para isso, né? Tem a lei do bem, que você Tem. consegue colocar projetos da Tem um empresa. fundo, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu acho que quem tiver em casa aí pode pesquisar. Na Amazônia, acho que é Fundo Verde e Amarelo, alguma coisa assim da Amazônia que incentiva ideias de... E também, de novo, é interessante por isso, não é só ideias disruptivas, mas também inovações de ganho operacional e de processo, tá? Tem CNPq, se eu não estou enganado, mas eu acho que CNPq financia o indivíduo, e que é uma pena também, né, Gus? Era para ser uma coisa muito mais provocada. Por exemplo, o Vale do Silício é o que é por dois motivos. Primeiro, o ecossistema que se formou a partir de Stanford, que são as academias muito vinculadas ao mercado lá fora, e junto com esse ecossistema, agentes financeiros que souberam investir e rentabilizar em cima do mecanismo. Assim. Então, o Brasil hoje ainda, não digo nem que engatinha, mas não existe. Os bancos, por exemplo, os grandes bancos que tenham essa visão de, de fundos. Hoje tem até bastante fundos, tem Bossa Nova, tem alguns outros aí, mas não é igual no vulto, por exemplo, no Vale do Silício. Porque Entendi. inovação também sem dinheiro não faz, né? Tá claro. Tem algum livro, algum material que vale a pena ser estudado, que você recomende? Como é que funciona? Eu gosto muito, assim, quando a gente fala, especialmente no que envolve estratégia, eu gosto muito da Arte da Guerra, né? Acho que é Sun Tzu. Sun Tzu. E eu gosto também muito do Poder do Hábito. Eu só não vou lembrar o nome do autor. Tá. Em um livro que eu estou relendo agora, que eu tive a oportunidade de ler, ele eu acho que foi em 2005, 2006, que é A Estrada do Futuro, do Bill Gates. Impressionante aí, quem não teve a oportunidade de ler, se puder dar uma olhadinha, como que ele acerta muita coisa. Um livro que ele escreveu ali na virada dos anos 2000, como que ele acerta, ele faz muitas leituras
e que aconteceram realmente. Mesmo em relação à internet ali, que falava-se na época que estava no auge da guerra dos navegadores da internet e tudo mais. E ele chegou a sugerir que a gente ia pedir comida pelo dispositivo móvel. Ele ali não acertou a questão do celular, porque ele achava que o celular ia ser uma passagem para um outro componente. A única coisa que ele erra, mas ele erra meio que Sim. acertando, né? Com relação à mobilidade. Tá bom. Bael, tem algum recado final hoje para o pessoal? Quem puder acompanhar a Maita, a gente está nos podcasts falando de inovação agora, a parte do lab de produto, algum recado final? É isso. Eu quero trazer primeiro eu comecei esse ano na empresa, né? E a ideia que eu tinha no início de que era uma empresa com bastante potencial pela forma como se posicionava, pela forma como se colocava para mercado, que foi uma coisa que você sabe disso, a gente conversou muito sobre isso. Eu nem pensava, por exemplo, em voltar para mercado mais, né? Mercado corporativo como hoje aí. Mas te confesso que a Maita me surpreendeu positivamente nessa chance, digamos assim, que eu decidi aceitar o projeto e tocar. Talvez foi uma das melhores escolhas aí que eu fiz, foi retomar a carreira, especificamente na Maita, pelo propósito, pela visão que tem de pessoas e principalmente pelo potencial de crescimento, e eu não tenho dúvida que nós estaremos nos próximos 5, 6 anos aí como uma das maiores empresas de transformação digital do Brasil. Não porque a gente sonha ou deseja, porque a gente realiza. E como você disse, o ano que vem tem muita coisa legal. Nós estamos lançando o Pulse Academy, que é para os nossos times internos, que é a nossa ferramenta de AD para treinamento. A gente tem os chapters, que são uma forma da gente dar apoio aos nossos times que estão em campo. A gente tem um crescimento, um trabalho feito no Pulse, que é a nossa área, não é somente a nossa área de inovação, mas é toda a forma como a gente entrega e fomenta e formata o nosso delivery de operações. Então, o Pulse não é uma estrutura cross, é uma estrutura de guarda-chuva. É uma estrutura que é a forma como a gente lida com as pessoas e a forma como a gente entrega valor para os nossos clientes. É quase um framework, né? Porque ele exato. não está cilado numa área só, né? Exato. Esse é o grande ponto. Então, basicamente é isso, e um abraço especial a todos os Maiters aí, e 2024 promete. Legal. Obrigado pela disponibilidade, Abel, de a gente ter esse papo bom. Tamo junto. Em 24 estamos aí de novo. O time é bom, brilho nos olhos e vamos em frente. É isso. Tamo junto. Bom, valeu. Obrigado, galera. Até o próximo. Abraço. Valeu.